Se você costuma picar a casca de banana, fazer chá ou fazer farinha, para tudo. Mentiram para você com essa promessa milagrosa. O que ninguém explica é que existe um segredo bioquímico que controla a liberação do potássio da casca de banana. E depois de entender isso, você nunca mais vai usar as cascas do mesmo jeito. Porque al final das contas, casca de banana não é só potássio. E o primeiro erro é acreditar que basta jogar a casca no solo para que o potássio fique rapidamente disponível para a planta. Na prática, isso não funciona assim. Antes disso acontecer, os micro-organismos precisam decompor aquele material e para isso consomem parte do nitrogênio da terra. Ou seja, em vez de ajudar a planta de imediato, pode haver uma competição temporária que reduz o crescimento inicial. E se você jogar por cima da terra, é ainda pior, porque acelera o processo de perda de nutrientes e pode atrair pragas. O segundo erro é acreditar que ferver a casca de banana resolve tudo. Quando você ferve a casca, até extrai parte do potássio bruto, mas ele fica diluído na água. Esse tipo de solução é muito fácil de ser perdido no solo, na próxima vez que regar ou com qualquer chuva. Inclusive, vai acontecer antes de que a planta realmente consiga aproveitar ao máximo. Além disso, você não cria um sistema de liberação contínuo. Você só faz uma extração rápida, inestável e morta, que não aproveita as vitaminas, aminoácidos e hormônios de crescimento da casca de banana. E é justamente aqui que muitas pessoas desperdiçam o verdadeiro potencial da banana. Ela é cheia de compostos bioativos, citocinas, auxinas, hormônios que fazem a planta soltar raiz, crescer e explodir em brotação. O segredo é que a microvida da fermentação conserva todas essas propriedades. E ainda produz um potássio protegido, quelado, que não se perde no solo na primeira rega e a planta absorve muito mais rápido. Quando você controla esse processo de fermentação, você consegue uma liberação muito mais eficaz sem depender da decomposição demorada no solo. E não precisa de laboratório não, tá? Já eu te explico o passo a passo completo para que você faça esse poderoso adubo aí na sua casa. Aqui existem dois caminhos, e isso muda completamente o resultado. A extração por açúcar conserva fito-hormonas sensíveis, assim como antioxidantes e aminoácidos. Por isso é mais voltado para a floração e frutificação e deve ser aplicado via foliar. É a fórmula estrela da casca de banana, mas tem um detalhe que pode estragar tudo. O outro é mais simples, focado em volume e nutrição do solo, usando apenas água como meio de extração. É a picape que auxilia no dia a dia. E escolher errado aqui pode mudar completamente o efeito que você quer nas plantas. Presta muita atenção aos detalhes-chave. Na primeira fórmula, vamos usar um método da agricultura natural coreana. Vamos extrair o suco da planta por meio do açúcar. E vamos utilizar a mesma quantidade de açúcar que de planta. Como rende muito, vou usar apenas 100 gramas. Se usar açúcar demerara ou mascavo, é melhor, mas também pode ser feito com açúcar branco refinado. Este método foca na extração de potássio e na preservação de composto benéfico para as plantas. O resultado é um xarope altamente concentrado, ideal para aplicação foliar. Presta muita atenção que existe um detalhe que é chave do processo. Agora que já picamos a banana limpa e seca, vamos a colocar dentro de um vidro. E vamos misturar as cascas com o açúcar para ficar bem impregnado. Isso vai ser um selo de açúcar no fundo. E agora é só colocar dentro. Pressionamos um pouco para colocar o resto do açúcar. E assim fazemos um selo na parte superior. Tem que ficar assim, bem tampado de açúcar. Agora a casca está isolada pelo açúcar. Vamos compactar levemente para tirar todo o ar. Passamos um paninho para limpar e vamos tampar com um tecido ou com um papel que permita a passagem do ar. Estou usando um guardanapo. O mais importante é não adicionar nem sequer uma gota d'água. A extração tem que ser puramente pelo açúcar. Agora vamos deixar fermentar, guardado num local escuro e fresco por 5 a 7 dias. Mas se estiver num clima frio ou no inverno, tem que deixar até 10 dias. Logo vamos a peneirar com uma peneira fina ou com um pano. Como é um extrato muito concentrado, vamos usar 1 a 2 ml por litro de água sem cloro, para borrifar nas folhas na fase de pré-floração e frutificação. Na pré-floração, pode combinar com o fósforo líquido,
e no pegamento dos frutos com o cálcio líquido. O segundo método é a extração apenas com água. Ele foca em disponibilizar grandes volumes de potássio e magnésio e outros minerais para o solo. É muito simples se prestar bastante atenção nas dicas. Vamos precisar de casca de banana suficiente para preencher até meia garrafa. O importante é picar bem. Vamos encher a garrafa PET mais ou menos até a metade. Se for uma garrafa de boca larga, muito melhor. Uma colher de açúcar para ajudar no começo da fermentação. E agora vamos completar com água sem cloro. Se for usar água da torneira, deixa destampada de um dia para o outro para que evapore o cloro. É muito importante deixar um espaço vazio porque vai produzir muito gás. Tampamos hermeticamente. Vamos chacoalhar bem para misturar o açúcar. Vamos deixar descansar bem tampado. Porém, como vai produzir muito gás e pode explodir a garrafa, todo dia precisamos abrir um pouquinho. Ou estampar um pouquinho só para tirar a pressão, até parar de produzir gás. É muito importante que sempre esteja bem fechado, porque o processo é anaeróbico. Agora vamos deixar fermentar num local escuro por 14 a 21 dias. E se for no inverno, pode chegar até 30. Quando o biofertilizante estiver maduro, ele já não vai produzir gás. Vamos abrir aqui sem problema. Agora é só coar o líquido e o sólido podemos jogar na composteira. Podemos diluir um pouquinho na água comum de regar, mas se estiver precisando muito, podemos diluir 1 litro para 10 de água e regar na zona das raízes. Atenção! Se tiver cheiro de esgoto ou podre, descartar. E agora você entende por que simplesmente jogar a casca de banana no solo ou fazer um chá rápido não aproveita todo o potencial deste material. Quando a gente trabalha com fermentação, não está apenas extraindo potássio. Estamos usando a microbiologia para transformar nutrientes e compostos naturais em formas muito mais úteis para a planta. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Potássio sozinho não faz milagre. Uma planta que recebe apenas potássio continua limitada por fósforo, cálcio, nitrogênio e pelos próprios micro-organismos do solo. Então clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque é justamente ele que complementa o que começamos aqui hoje.